chegada dos portugueses ao Brasil ocorreu em 22 de abril de 1500. Nesse dia, navegantes liderados por Pedro Álvares Cabral desembarcaram na região da atual cidade de Porto Seguro. Lá, permaneceram do dia 22 de abril a 2 de maio de 1500. A expedição que chegou ao Brasil começou em Lisboa, em Portugal, de onde os navegantes saíram no dia 9 de março de 1500. De acordo com a história, o destino da expedição era Carilute, na Índia, no caminho realizado por Vasco da Gama, em 1497, mas vários historiadores concordam que antes de chegar à Índia, Cabral tinha a missão de conferir se havia terras no sul da América. Apesar de os portugueses terem chegado ao Brasil no dia 22 de abril, somente no dia 23 um dos capitães, Nicolau Coelho, desembarcou acompanhado de alguns homens. Na praia, esperavam cerca de 20 indígenas da etnia Tupiniquim. Na manhã seguinte, as embarcações aportaram e 2 indígenas foram levados a bordo. Segundo Pero Vaz de Caminha, os índios indicaram que haveria ouro em terra. Por fim, em 26 de abril, Pedro Álvares Cabral desembarcou com os religiosos e ordenou que se erguesse um altar, onde foi celebrada uma missa. Em 1º de maio, mais uma missa foi celebrada. No dia 2 de maio, os barcos levantaram âncoras e partiram em direção às Índias, deixando na costa 2 delegados. Contudo, a embarcação comandada por Gaspar Lemos voltou a Portugal para comunicar ao rei Dom Manuel I sobre o achamento das terras. Nesta ocasião, seria entregue a Carta de Pero Vaz. A expressão artística é um quadrinho mostrando as principais cenas da chegada dos portugueses no Brasil, de acordo com os relatos na Carta de Pero Vaz. Na confecção do trabalho, tivemos dificuldades em desenhar os humanos, então fizemos uma representação com a quantidade reduzida, e optamos por finalizar a obra de forma digital, por ser melhor para a ilustração do desenho e também para a apresentação. Para a apresentação da arte, será narrado os trechos da carta respectivos aos quadrinhos ilustrados. Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas a sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos. Ao monte o capitão pôs nome, o Monte Pascoal, e a terra de Veracruz. Ali permanecemos por toda aquela noite, e a quinta-feira pela manhã fizemos vela, e seguimos em direitos a terra até meia légua adiante, onde todos lançamos âncora em frente à boca de um rio. Logo mandou em terra Nicolau Coelho para ver aquele rio, e tanto que ele começou de ir para lá, acudiram pela praia homens, quando aos 2, aos 3, de maneira que, ao chegar o batel à boca do rio, já havia 18 ou 20 homens. Dali avistamos como eram os homens que andavam pela praia. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. No dia seguinte, tomou 2 daqueles homens da terra a bordo, em cuja nau foram recebidos com muito prazer e festa. Lá, o capitão estava sentado em uma cadeira, muito bem vestido com colar de ouro ao pescoço. Um deles pôs o olho no colar do capitão e começou a acenar a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Alguns dias após o ocorrido, saímos em terra com a nossa bandeira, desembarcando acima do rio contra o sul, onde nos pareceu que seria melhor chantar a cruz para ser vista. Ali assinalou o capitão o lugar, onde fizemos a cova para erguê-la. Ali disse missa ao padre Frei Henrique, a qual foi cantada e oficializada por esses já ditos. Estiveram conosco 50 ou 60 deles, todos de joelhos ou assentados, assim como nós, e dessa maneira estiveram conosco até acabada a comunhão. Parece-me gente de tal inocência que, se os homens os entendessem e eles a nós, seriam logo cristãos, porque eles, segundo parece, não têm nenhuma crença e, portanto, segundo a santa intenção da vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crer em vossa santa fé. Essa terra nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque, ao estender dos olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos.
Nela, até agora, não pudemos saber se há ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Opa, 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 espera mais um pouquinho, que ainda não acabou, foi só as créditos da artes. E agora, espera mais um pouquinho, que agora é o momento das considerações finais. Apresentamos nosso trabalho falando de quando os portugueses chegaram, mas queremos deixar evidente que já havia indígenas nessa grandiosa e rica terra. Então, queremos enfatizar o problema de usar o termo descobrimento do Brasil. Esse termo parece indicar que nossa terra não era habitada e os portugueses foram os primeiros a encontrá-la. O termo parece considerar a presença de 5 milhões de indígenas que já habitavam o Brasil, muito tempo antes da chegada dos portugueses. Por este motivo que, por meio deste trabalho, queremos conscientizar as pessoas de que é preferível utilizar o termo chegada dos portugueses ao Brasil, assim valorizando a presença dos nativos no território brasileiro. Gostaria também de acrescentar que, como só tem a carta de Pero Vaz, que foi que a gente utilizou como fonte, só temos a visão dos portugueses sobre este acontecimento e não temos uma visão dos indígenas. Agora, sobre o trabalho, devo dizer que foi deveras desafiador, principalmente na edição, onde tive que aprender a fazer muita coisa, mas, para um amador, estou satisfeito com os resultados conquistados. Como não sou artista, o Carlos tomou a dianteira para montar os quadrinhos e fazer o desenho no papel. Mas, como o trabalho seria apresentado em vídeo, propus a ideia de passar o desenho do papel para o digital, que ficaria melhor para a apresentação. Sendo a pessoa que mais conhecia sobre desenho digital, mesmo sendo bem pouco, fiquei com a missão de digitalizar os desenhos e ilustrar. Também tivemos bastante mudanças de ideias, o que apertou o nosso tempo, trazendo bastante dificuldade para quando realmente decidimos o que fazer. Mas, para concluir, quero dizer que foi de muito proveito o que foi conquistado com esse trabalho e agradecemos ao professor Anderson, o criador do projeto Story Art. Bom, até uma próxima.